Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2, é o primeiro texto que a gente vai ler. Atos, capítulo 2. Então, deixa eu introduzir o que nós iremos estudar hoje pela manhã com a ideia de um livro que eu li há alguns anos atrás. O título do livro porque ele ainda existe, O que a Bíblia permite e a igreja proíbe. O que a Bíblia permite e a igreja proíbe. O título desse livro, imagino que aguça a curiosidade da gente olhar, ler, para saber onde está, se tem, na igreja que eu congrego, coisas que a Bíblia permite e que a igreja proíbe. E, para minha satisfação, eu não encontrei nada naquele período, na igreja que eu congregava, das coisas que a Bíblia permite ou permitia e a igreja proibia. Eu não encontrei nada na minha igreja, ou seja, na visão do autor, eu não encontrei nada. A abordagem dele era muito do pentecostalismo tradicional. Por exemplo, brincos, estilo de roupas, uma série de coisas que ele abordava, que a Bíblia permite, mas a igreja proibia. Mas o título desse livro, e depois da leitura dele, o grande benefício que deixou em mim despertou a curiosidade ou a atenção, ainda mais nas páginas da Bíblia, para que eu não ensine, não estabeleça nada do que a Bíblia não me manda estabelecer, criar regras, normas, etc. E eu fiquei muito atento, ainda mais atento, às coisas que a Bíblia ensina, para que naturalmente a gente venha ensinar aquilo que a Bíblia ensina. Eu não vou entrar em detalhes, mas ainda ontem, pesquisando um pouco sobre um assunto que tem a ver com o que nós iremos falar nessa manhã, eu encontrei um assunto, não seria um site, mas encontrei um assunto na internet, entre tantos assuntos curiosos, mas o que mais me chamou a atenção, numa igreja na África, se não me engano, na Namíbia, o pastor de uma igreja proibiu que as mulheres viessem para a igreja vestindo roupa íntima. Você tem ideia de como o negócio anda? Mas você é atento a essa questão? O que a Bíblia ensina? Agora, uma outra pergunta para a gente pensar mais sobre isso. Você se preocupa com o que a Bíblia ensina ou com o que a sua tradição lhe ensinou? Eu sei que vários e vários de nós somos muito mais preocupados com o que a tradição nos ensinou. Inclusive, alguns de nós usam a seguinte frase: eu sempre aprendi assim. Será que aquilo que penso ser doutrina é de fato doutrina ou tradição? Uma coisa que eu tenho percebido, meus irmãos, é que um assunto, e não tenho nada, mas nada, absolutamente nada contra ele, mesmo não sendo uma doutrina bíblica, ele não quebra, em nenhum momento eu não vejo ele quebrar doutrina bíblica.
é o apelo. O apelo como o conhecemos. Sempre que o pastor Marcos fala de apelo, ele usa a palavra apelação. O apelo, ou o famoso convite para aceitar a Cristo. Doutrina ou tradição? Pense a respeito sobre isso. O que você... Agora, se você tivesse que marcar apelo para aceitação, para um apelo, é uma doutrina bíblica ou é uma tradição evangélica? Vamos ao primeiro texto, se encontra em Atos, capítulo 2, vamos ler os versículos 37 a 41, que diz o seguinte. O contexto aqui, irmãos, é aquela primeira, digamos assim, a primeira grande mensagem do apóstolo Pedro, no dia que o Espírito Santo desce sobre a igreja, inaugura a igreja. Pedro faz uma pregação e essa pregação de Pedro, ele culmina com a sentença que Jesus Cristo é o Senhor e o Cristo. E quando ele termina de pregar, o efeito que causa nas pessoas que estão ouvindo é o seguinte que eu irei ler agora, verso 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Quando Pedro conclui a pregação, causa nas pessoas uma expectativa, um sentimento do que o que eu vou fazer a partir de ouvir ou de ter ouvido essas verdades a respeito de Jesus Cristo. Que Ele é o Deus que se fez homem e que Deus Pai o instituiu, o constituiu como o Senhor e o Salvador, Cristo. O que nós temos que fazer? E as pessoas perguntam isso a Pedro e aos demais apóstolos e aos demais irmãos. E Pedro diz a eles que eles precisam se arrepender e cada um precisa ser batizado em nome de Cristo para receber o perdão dos pecados, a remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo. A pergunta que eu quero lhes fazer é: como aquelas pessoas puderam testemunhar a sua fé? De que maneira externa aquelas pessoas fizeram a sua profissão de fé no dia de Pentecostes? Qual foi a forma? Como? Como é que a gente sabe que cerca de 3.000 pessoas se converteram? Porque todas elas submeteram-se ao batismo. Observe o versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então aqui, Lucas liga a conversão, que é algo interno, a uma coisa ou um símbolo ou a um retrato, que eu gosto de chamar o batismo, o retrato da salvação. Ele liga ao batismo as pessoas que se converteram, as pessoas que aceitaram Jesus, elas demonstraram isso por meio do batismo. Próximo texto.
Atos, capítulo 8. Vamos ler os versículos de 12 e 13. O capítulo 8, nós vamos apresentar duas situações. A primeira delas é dos samaritanos e de um homem chamado Simão, o mágico. No início do capítulo 8, a igreja que estava em Jerusalém, ela sofre uma perseguição muito forte, liderada pelo apóstolo Paulo, no caso aqui, Saulo de Tarso. E a igreja ela é dispersa. Ela se espalha. Inclusive, Lucas liga essa perseguição à ordem dada por Jesus, que os seus discípulos seriam suas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Aqui, no capítulo 8, acontece o segundo, vamos chamar assim, de segundo passo. Os irmãos se dispersam tanto pela Judeia como pela Samaria. E para Samaria vai um evangelista chamado Filipe. E lá, naturalmente, ele prega o evangelho a muitas pessoas. No capítulo 8, versículos 12 e 13, diz o seguinte: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim, homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Primeiro os samaritanos, versículo 12. Filipe os evangelizava a respeito do reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, e iam sendo batizados. Depois, o Simão, o mágico, também ouviu, aparentemente creu e também foi batizado. Pergunta: qual foi a forma que tanto Simão como os samaritanos proclamaram a sua fé? Qual foi a maneira? Batismo. Como é que Filipe sabia que Simão supostamente havia se convertido? Como foi que ele demonstrou isso? Ele aceitou submeter-se ao batismo. Como foi que Filipe soube que os samaritanos haviam aceitado a Cristo? Por meio do quê? Do batismo. Então observe que criam e iam sendo batizados. O próximo texto, ainda no capítulo 8, versículos 37 a 39. Aqui a história já é também com Filipe, o mesmo evangelista, mas com outro homem agora de um outro país, um eunuco. Possivelmente, se fosse os nossos dias, seria um ministro, um secretário de Estado. Possivelmente, o secretário da Fazenda, ou o ministro da Fazenda, lidava com finanças. Filipe evangelizou esse homem, disse assim. Vamos ler a partir do 36. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. Respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Mais uma vez. O eunuco creu em Jesus Cristo, sim ou não? De que maneira, ou qual maneira externa nós podemos saber que o eunuco creu em Jesus Cristo? O que foi que ele demonstrou? Através do batismo. Filipe pediu para ele assim, tipo, eunuco, se tu aceita Cristo, levanta a mão. Filipe fez isso. Como era a profissão de fé aqui com Filipe e eunuco? Qual foi a profissão de fé que ele fez? Submeteu-se
ao batismo. Próximo texto, irmãos, é capítulo 9. Vamos ler os versículos de 1 a 9 e depois 10 a 19, tá? A história aqui é o encontro de Saulo de Tarso com Jesus Cristo. A conversão de Saulo. Diz assim o versículo 1 do capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada pôde ver, e, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Aqui nós temos então o relato do encontro de Saulo com Jesus Cristo. Saulo está indo para Damasco, ele vai pediu cartas de autorização ao sumo sacerdote para ir nas sinagogas judaicas em um outro país, na Síria, para prender lá supostos judeus que supostamente tivessem se convertido ou tivessem ouvindo ou alguma coisa a respeito de Jesus. No percurso do caminho, Jesus aparece para Saulo. Os textos que Paulo depois conta essa história para a gente com mais detalhes, no capítulo 22 de Atos e no capítulo 26. O encontro, ou esse momento que Jesus apareceu para ele, foi ao meio-dia. E Saulo diz que a luz foi tão intensa que ofuscou a luz do sol do meio-dia. E aí Saulo cai, ouve essa voz, conversando com ele, ele pergunta quem é, e a resposta é: eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus dá a ordem para ele: vá para Damasco, e lá vão te dizer o que tu tem que fazer. Versículo 6. Levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que você tem que fazer. Eu acho incrível, mais uma vez, meus irmãos, que Jesus já poderia ter dito tudo o que Paulo tinha que fazer. Mas Jesus fez isso? Não. Vá, porque lá vão te dizer o que tu vai ter que fazer. Paulo vai. Versículo 10, agora em diante. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que o invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi o quê? E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido,
então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Vou fazer duas perguntas aqui. Para vocês, eu li o texto separado, certo? Eu li primeiro do versículo 1 ao 9, depois do 10 ao 19. Para você, pelo que você percebeu, qual foi a parte que aconteceu a conversão de Saulo? Aonde? Qual foi a primeira parte ou a segunda parte? Primeira ou a segunda? A conversão de Saulo. Eu só consigo ver a primeira. Primeira parte. Saulo se converteu quando ele teve esse encontro com Jesus Cristo. Concordam comigo? Eu estou dizendo, né? Agora fica assim. Foi aqui onde Saulo se converteu. Mas as pessoas que estavam com Saulo perceberam alguma coisa da conversão de Saulo nesse momento? Sim ou não? Não. Inclusive, Saulo diz que as pessoas nem entenderam o que a voz dizia para ele. Ouviram a voz, mas não entenderam absolutamente nada. Então, possivelmente, Saulo se converteu na primeira parte, ou seja, dos versículos de 1 a 9, Paulo se converteu aqui. O que nós chamamos de arrependimento, aquilo que acontece dentro do coração, aquilo que Romanos diz assim, com o coração se crê para, e com a boca se confessa a respeito da salvação. A conversão de Saulo foi aqui. Vamos imaginar, agora eu quero botar você para pensar ainda mais. Se Saulo morre nesse encontro, depois dessa visão, Saulo está cego, cai no abismo e morre. Saulo ia para o céu ou para o inferno? Mas Saulo não foi batizado. Mas ele ia para o céu, sim ou não? Para o céu? Agora, quando é que Paulo, ou seja, Saulo, faz a sua declaração pública de fé? Quando Ananias vai ter com ele. O texto não diz se Ananias prega o evangelho para Paulo. Olha o versículo 17. Então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo. Por que eu creio, inclusive, que Saulo se converte na primeira parte? Como é que Ananias o chama? Saulo, irmão. Irmão Saulo. Mas depois que Ananias ora por Saulo, ele recebe o Espírito Santo, é curado daquela cegueira, mas no final do versículo 18 diz assim: a seguir, levantou-se e foi batizado. Então, o que seguiu a aceitação de Paulo a Cristo, a conversão de Saulo, foi o seu batismo. Próximo texto, capítulo 10. Vamos ler os versículos 44 a 48. Essa outra história acontece com um homem chamado Cornélio. Ele é um centurião romano, ele não é judeu. Ele tem uma visão orando, e ele era um homem de oração, mesmo não sendo judeu, mesmo não sendo ainda um cristão. E um anjo aparece para ele, dizendo para ele: Cornélio, manda chamar Pedro, porque Pedro tem palavras para te dizer. Horas depois, Pedro também tem uma visão, e o resultado da visão de Pedro era: vai com as pessoas que estão vindo e vai falar algumas palavras lá para Cornélio. Quando Pedro chega na cidade de Jope, aonde Cornélio morava, Pedro então faz um culto. Reúne Cornélio, reúne aos seus familiares, amigos, vizinhos, e vão ouvir o que Pedro tem para dizer. Pedro é o apóstolo Pedro. Verso 44 diz assim: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouvia falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo.
Então, lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Mais uma vez, todas essas pessoas, e aqui fica claro que todas as pessoas que estavam ouvindo a pregação do Evangelho por meio do apóstolo Pedro, o Espírito Santo agiu no coração de cada uma delas, elas compreenderam o Evangelho, creram no Evangelho, mas a pergunta, como foi que essas pessoas fizeram a sua profissão de fé? Qual foi a maneira externa? Qual foi? Batismo. Mais uma vez, elas foram batizadas. Todas elas foram batizadas. Próximo texto, capítulo 16, 14 a 15. Aqui a conversão de mais uma pessoa não judeu, no caso uma mulher não judia. Lídia é o nome dessa mulher. O apóstolo Paulo aqui está pregando na sua segunda viagem missionária, nessa cidade de Filipos. Existem muitas pessoas ouvindo. Mas no versículo 14 diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa ou família nos rogou, dizendo: Senhor, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. A parte final do versículo 14 diz que o Senhor abriu o coração de Lídia para ela atender ou entender as coisas que Paulo dizia. Agora vem uma pergunta retórica. Como é que Paulo soube, como é que Silas soube e a equipe deles soube que Deus havia abrido o coração de Lídia? Como é que eles souberam disso? Porque ela fez uma declaração de fé pública. Ela foi batizada. Perceberam mais uma vez? Porque ela foi batizada. Ela foi batizada. Ela fez uma proclamação de fé. Ela fez uma declaração de fé. Ela submeteu-se ao batismo. Agora, capítulo 16, versículo 30 a 34. Mais uma vez, Paulo e Silas, aqui eles estão presos. Apanharam por causa da conversão de Lídia e outras pessoas. Estão presos, foram açoitados. E Paulo começa a cantar uma música, um hino. Possivelmente aquele do Márcio Nascimentos. Irmão amados, sei o quanto tem chorado. É brincadeira, tá, gente? Paulo começou a louvar a Deus na prisão. Gente, você não se arrepia quando você ouve um relato desse, não? Eu queria ser assim. Pegou uma pisa, preso, possivelmente amarrado de pés e mãos. E Paulo começou a cantar junto com Silas, porque estavam presos. Assim, começou a cantar. E aí, houve um terremoto, cadeia quebrou toda, as facções saíram, e aí o carcereiro, na época, era o responsabilizado, se alguém fugisse, paga com a vida. E aí o carcereiro ia tirar a vida dele, imaginando que as pessoas haviam fugido, e Paulo dá um grito: não faça nenhum mal, que todo mundo está aqui. Quando Paulo diz isso, versículo 30, diz assim: depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa.
Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, foi ele, o que, irmãos? Ele e quem mais? Todos os seus. Lucas pôde asseverar que o carcereiro e a sua família haviam se convertido, porque o carcereiro e a sua família submeteram-se ao batismo, fizeram a sua proclamação de fé pública, submeteram-se ao batismo. Capítulo 18, versículo 8, é o penúltimo texto. Como o tempo está 10:10, tenho só mais 2 textos, os comentários vão ser reduzidos. Capítulo 18, versículo 8. Paulo está em Corinto, na cidade de Corinto, fazendo os seus ensinos, as suas pregações, e no versículo 8 diz: mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua família. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. E, capítulo 19, versículo 1 ao 6, diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João Batista. Disse-lhes Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Mas o versículo 5 diz: eles, tendo ouvido isto, foram batizados. Meus irmãos, a profissão de fé pública, a declaração de fé pública de uma pessoa em Jesus Cristo, na Bíblia, nunca foi levantar a mão. Nunca foi: vem até aqui à frente. Nunca foi. A profissão de fé bíblica, ou a declaração pública de fé, na Bíblia, sempre foi o batismo. O batismo, estou apontando para cá, porque aqui onde nós realizamos, os irmãos que são novatos na igreja, quando eu aponto para cá, nós batizamos com água, tá? Aqui embaixo tem uma mini piscina. Aqui é tudo moderno, a gente aperta o controle, isso aqui sai tudo. Brincadeira. Aqui embaixo tem um batistério, um lugar com água, e aqui a gente batiza as pessoas. Aqui, quando a gente vê pessoas sendo batizadas, aqui a gente está vendo o que eu chamei ainda há pouco do retrato da salvação. Aqui a gente vê pessoas dizendo ao mundo, dizendo para quem quer que seja, que elas estão entregando as suas vidas a Jesus. Quando foi que começou a minha bronca, então, com o apelo? Repito, não faço periodicamente, dependendo do ambiente. Mas a primeira coisa, meus irmãos, eu percebi aquilo que o Billy Graham, falecido agora alguns dias atrás, falou uma vez. Billy Graham disse que acreditava, que achava, que 5% das pessoas que haviam feito uma profissão de fé nas mensagens dele, essas pessoas nunca haviam se convertido. Irmãos, eu trabalhei em ministério de aconselhamento de pessoas que vêm à frente da igreja fazendo uma declaração de aceitação a Cristo. Eu comecei a perceber, irmãos, que o número significativo dessas pessoas, eles não sabem nem o que estão indo fazer lá na frente. E se o apelo for apelação mesmo, aquela coisa emocional, emotiva, e eu comecei a ficar desconfiado. Comecei a ficar desconfiado porque muitas das pessoas que diziam que aceitavam a Cristo, que levantavam a mão, ouviam à frente, essas pessoas, às vezes, a maioria delas nunca se submetiam ao batismo. Outro número significativo passavam anos
anos para ser batizado. E a minha conclusão foi simples. Número 1, ou essas pessoas de fato não se converteram, por isso não querem ser batizadas. E em segundo lugar, a igreja cristã é responsável por ter colocado o batismo em segundo plano. A igreja é responsável. Se você for, eu não vou dar para você os dados, vá lá no Google e coloque assim, origem do apelo. Você vai ver, é coisa agora do século XVIII. Grandes evangelistas, acredite, eu fiquei pasmo, nem os irmãos Wesley, né, o pai do metodismo, o João Wesley, nem ele usava o famoso apelo. É coisa recente dos últimos 2 séculos. Não é antibíblico. Deixando bem claro, tá, irmãos? Não é antibíblico. Hoje, o objetivo de trazer esse esclarecimento é porque, assim, por tantas vezes eu já tenho sido cobrado por muitos irmãos dizendo assim, mas a igreja não faz apelo. A gente faz, sim. Eu digo para os irmãos o seguinte, quando eu cheguei aqui na Memorial, quase sempre, domingo à noite, eu sempre pregava mensagem 100% evangelística. De como Jesus salva uma pessoa. E eu comecei a perceber que as pessoas que me ouviam, quase 100% eram crentes. Comecei a perceber que os visitantes da nossa igreja, no geral, não são descrentes, são as pessoas que vêm de outras igrejas cristãs, ou visitar, ou de repente estão descontentes. E aí eu comecei a perceber que eu precisaria me readequar a essa situação. A realidade é outra. Preciso ter uma leitura de mundo que eu estou. Como é que eu vou pregar o evangelho, somente uma mensagem evangelística para a igreja, se só tem pessoas convertidas? E eu brinco com as pessoas quando me perguntam sobre isso. Eu digo, traga alguém que eu possa pregar para ela. Até mesmo daqui a alguns dias vamos fazer o projeto ID. E aqui a gente vai aconselhar as pessoas que vão fazer evangelismo a nunca fazer uma forçação de barra. A dizer 2 versículos, às vezes um versículo atropela aquilo ali e pergunta, você aceita Cristo? Gente, eu tenho experiência de mais de 20 anos de evangelismo pessoal. Se você pregar o evangelho no mundo católico, por exemplo, e perguntar quem que aceita Cristo, sabe que você vai ouvir quase 100% das vezes? Quem não aceita? É ou não é? Quem não aceita? É claro que eu pergunto, o que eu quero nos desafiar, e eu tenho feito isso comigo, irmãos, é quando a gente terminar de pregar o evangelho, alguém dizer que creu, a gente perguntar, você quer ser? O que a Bíblia ensina? Você quer ser batizado? Você quer proclamar a sua fé publicamente, dizendo, assumindo, você quer ser batizado? Irmãos, há mais de 20 anos eu carrego esse bambolê no dedo. Opa, deixa eu... É só o anel, tá? Há 21 anos eu conheci aquela jovem. Aí eu falei com os pais dela que assim que eles criassem ela, eu queria casar com ela. E eu dizia que amava ela. Mas imagine se depois de 20 anos convivendo com ela, namorando com ela, dizendo para os pais dela que amava ela, mas nunca tivesse pedido ela em casamento. Será que os pais dela acreditariam no meu amor por ela? Sim ou não? Não. Esse cara só quer enrolar. Quando você coloca uma aliança no dedo e se compromete com alguém que você quer viver o resto da vida com essa pessoa, não é que você passou a amar ali. O sentimento de amor está em algum lugar aqui dentro. Aqui fora é um compromisso público. Você está dizendo para as pessoas agora, eu sou um homem ou uma mulher comprometido. O batismo para mim tem esse efeito, esse simbolismo. Quando nós aceitamos a Cristo, a Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação.
E o batismo, meus irmãos, minhas irmãs, é a proclamação de fé pública que o livro de Atos, o livro histórico da igreja, nos mostra a maneira que a igreja precisa declarar, ou seja, que crentes precisam declarar a sua fé, é dizendo, eu quero me submeter ao batismo. Então nós, como igreja de Cristo, precisamos, sabe, irmãos, quando eu vejo pessoas sendo batizadas, a minha alegria, posso dizer a vocês, não vou dizer maior, mas é intensa, porque ali eu estou vendo pessoas, de fato, eu não estou dizendo que todo mundo que é batizado não vai se desviar, ou que de repente nem é convertido. Acontece também. Mas o ponto, irmãos, é esse. A Bíblia não ensina profissão de fé. A Bíblia ensina, proclamação de fé é o batismo. Nós precisamos defender o que a Bíblia defende. Amém?